todos os mestres espirituais da humanidade, antigos e modernos, dentro e fora do cristianismo, exigem invariavelmente, como termômetro de autorrealização, ou mesmo de iniciação, libertação. Libertação é a palavra universal dos mestres. Libertação de quê? Libertação da escravidão tradicional, em que o nosso ego humano mantém o nosso eu divino. Libertação e nada mais. Mahatma Gandhi, em nossos dias, disse: se alguém guardar em sua casa qualquer objeto de que ele não necessita e que ele faz falta aos outros, é ladrão. Palavras de Mahatma Gandhi. Albert Schweitzer diz: não há heróis da ação, há somente heróis da renúncia e do sofrimento. Isto disse Albert Schweitzer depois de prestar 52 anos de serviços gratuitos à parte mais infeliz da humanidade, na África Equatorial Francesa. Não há heróis da ação. Um homem de terrível atividade como Schweitzer. Não há nenhum herói da ação. Pode agir quanto quiser, fazer quanto quiser, não é herói. Só há heróis da renúncia e do sofrimento. Todos eles dizem a mesma coisa. O maior dos mestres disse há 2000 anos: se alguém não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele é radical. Moisés foi benigno. Ele disse: precisa renunciar a 10%. O dízimo era sagrado entre os judeus. Cada um dava o dízimo, não daquilo que lhe sobra, não, da sua renda bruta. Todos os judeus pagavam o dízimo, isto é 10%. Moisés exige renúncia de 10%. O Cristo exige renúncia absoluta a tudo que ele tem, se quiser ser discípulo dele. A renúncia externa não é o essencial, mas é sempre um índice, um termômetro seguro da renúncia interna. O principal, é claro, é a emancipação interna da escravidão do ego. Mas esta renúncia interna não existe sem uma grande renúncia externa. O homem profano vive escravizadamente escravo. O homem totalmente profano, ele é escravizadamente escravo, analfabeto total. O homem místico é livremente livre. Mas além do homem místico, ainda há o homem cristocósmico. O Cristo cósmico, que nós chamamos os grandes avatares, os mensageiros da divindade à humanidade, chamamos os avatares. Os seres cristocósmicos, os grandes avatares, não são nem escravizadamente escravos, nem livremente livres. O que é que eles são? Livremente escravizados. Coisa estranha. Todos os grandes avatares que possuem alto grau de libertação têm um anseio,
uma fome de escravidão voluntária. Eles, no alto grau da sua libertação, procuram um meio para se escravizar por amor. Por amor a um ideal. Coisa estranha. Isto é geral em todos os grandes avatares. São tão libertos que de tanta libertação querem escravizar-se voluntariamente. Por quê? Que estranho masoquismo é este? É um masoquismo sagrado. Porque ninguém é plenamente liberto. Nunca nenhuma criatura foi absolutamente liberto. Somente o Criador é absolutamente livre. A liberdade é somente do Criador. A escravidão é das criaturas infra-humanas. E a libertação é do homem. 3 graus. Liberdade é do Criador. Escravidão é das criaturas infra-humanas, minerais, vegetais e animais. São completamente escravizados por leis mecânicas e orgânicas. No meio entre as criaturas ínfimas da criação e o próprio Criador estamos nós, que nós não somos livres, nem devemos ser escravos, mas podemos ser libertos. A libertação é um termo intermediário entre a liberdade e a escravidão. Nós somos as únicas criaturas que nos podemos libertar. Mas a libertação é um processo contínuo e indefinidamente prolongado. Não existe nenhuma criatura no universo, uma criatura consciente, que seja perfeitamente liberta. Isto é somente o Criador. Nós somos parcialmente libertos. Se não estamos no ínfimo grau do animal, somos parcialmente libertos. Podemos ser 10% libertos, 50%, 80%, 90%, mas não podemos ser 100% libertos se tomarmos 100% pelo absoluto. Claro que 100 não é absoluto. Vamos dar o 100 ao Criador, que é a liberdade total absoluta. Vamos dar 0 às criaturas infra-humanas. Então temos que dar a nós algum grau entre 0 e 100. E a nossa autorrealização corresponde ao grau da nossa libertação. Quem não se libertou não é autorrealizado. O primeiro passo para a autorrealização sempre se chamou iniciação. O início é um grau muito baixo de libertação. Mas quando os grandes avatares chegam a um altíssimo grau de libertação, eles têm um desejo imenso de se libertar cada vez mais. E quanto mais liberto é alguém, tanto mais desejo ele tem de libertação. Os pouco libertos têm pouco desejo de libertação. Os muito libertos têm um intenso desejo de ulterior libertação. E quando então um avatar, uma entidade humana ou mesmo extra-humana, porque também existem avatares que não são seres humanos, quando eles sentem o seu alto grau de libertação e a possibilidade de se libertarem cada vez mais, eles têm um desejo imenso de ulterior libertação. E então eles se escravizam voluntariamente por amor à libertação. Coisa estranha. É uma antidromia, diziam os gregos. Antidromia quer dizer contra-corrida. Dromia é corrida e anti é
Eles fazem uma verdadeira antidromia. Correm para baixo para ir mais para cima. Coisa estranha. Uma antidromia. Eles querem escravizar-se cada vez mais, a fim de se libertarem cada vez mais. Isto é a estranha antidromia. O próprio Cristo fez isto. Qual é o sentido metafísico da encarnação do Verbo? Por que é que o Verbo se fez carne? Pela antidromia, é evidente. Paulo de Tarso compreendeu muito bem isto. Paulo de Tarso às vezes tem tremendas inspirações. Às vezes ele diz coisas corriqueiras que valem só para aquele tempo. Mas de vez em quando Paulo de Tarso tem inspirações. No segundo capítulo aos Filipenses ele teve uma dessas inspirações. Lá ele escreveu: ele, o Cristo cósmico, não julgou necessário aferrar-se à divindade. Ele, que estava na glória de Deus, não julgou necessário aferrar-se a esta divina igualdade. Despojou-se dos esplendores da divindade. Começa a antidromia. Revestiu-se de natureza humana. Tornou-se homem, tornou-se servo, tornou-se vítima, tornou-se crucificado. 4 antidromias, dos esplendores da divindade às misérias humanas. E das misérias humanas, as misérias de um servo. E das misérias de um servo, às misérias de uma vítima. E das misérias da vítima para as misérias do crucificado. Uma tremenda antidromia, uma corrida para baixo. E por isso, continua Paulo de Tarso, Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes. De maneira que em nome do Cristo se dobram todos os joelhos, dos celestes, dos terrestres e dos infraterrestres. Nomeia 3 mundos. Mundo celeste, dos espíritos supra-humanos, dos anjos, provavelmente as hierarquias angélicas. Os habitantes celestes, os habitantes terrestres e os habitantes infraterrestres. A humanidade abaixo de nós, todos dobram o joelho em nome do Cristo e todos confessam que Ele é o Senhor. Assim Paulo descreve a antidromia do Verbo que se fez carne, que se fez homem, que se fez servo, que se fez vítima, que se fez crucificado. É claro que tudo isso foi voluntário. Quem quer ir para cima tem que correr para baixo. Isto é antidromia. Quem quer ser livre deve escravizar-se. Quem não se escraviza voluntariamente nunca será livre. E quando os discípulos de Emaús queriam saber por que um homem como este Jesus de Nazaré sofreu tudo isto, estas coisas horríveis, ele disse: por que vocês estão escandalizados? Então não devia o Cristo sofrer tudo isto para assim entrar em sua glória? Sofrer é para baixo, entrar na sua glória é para cima. Todos confirmam a antidromia. A corrida em sentido aparentemente contrário, para maior libertação. É claro que os nossos bons teólogos, fossilizados nas suas teologias, não aceitam uma evolução no Cristo. Ficam escandalizados quando eu digo isso. Mas Paulo o disse e Jesus o disse. Isso vale mais que todas as teologias. É claro que houve evolução. Toda criatura pode passar por evolução. E o Cristo cósmico é criatura. Paulo de Tarso diz que o primogênito de todas as criaturas, antes de ser criatura humana, já era criatura cósmica. Mas também existem criaturas cósmicas. Não precisa ser criatura humana.
Com a encarnação, ele se tornou criatura humana. Mas antes da encarnação, ele não era criatura humana, era criatura cósmica, o Cristo, antes da encarnação. Mas mesmo as criaturas cósmicas podem evolver, ou evoluir, como vocês dizem. Podem evolver, podem passar por uma evolução superior. E por isso ele se tornou criatura humana depois de ter sido criatura cósmica, para se tornar criatura cósmica ainda maior do que tinha sido antes. Por isso, diz Paulo de Tarso, em nome dele, do Supercristo, se dobram todos os joelhos dos celestes, dos terrestres e dos infraterrestres, e todos reconhecem ele é o Senhor. Isto é o exemplo dos avatares. Quando estão muito libertos, querem escravizar-se. Escravizar-se por quê? Bem, alguns dizem que escravizar-se por amor aos outros, praticar altruísmo. É muito bonito dizer isto, mas não é bem verdade. Eles não se escravizam por altruísmo, eles se escravizam por autorrealização. Naturalmente, os outros são beneficiados. Todos os outros seres são beneficiados pela autorrealização de um único ser. Mas o fim principal dos avatares não é o beneficiamento dos outros. É um altruísmo filantrópico muito bonito. E acontece mesmo. Mas o fim principal é sempre: quem está altamente realizado tem um desejo de ulterior realização. Quem está altamente liberto sempre tem um desejo intenso de ulterior libertação. Porque as leis cósmicas são progressivas, indefinidamente progressivas. Não existe um termo final. E vocês aprenderam no catecismo, ou na escola dominical, ou não sei onde, que a vida eterna é uma chegada. Vocês aprenderam meia verdade só. A vida eterna não é uma chegada, a vida eterna é uma jornada. É uma jornada indefinidamente progressiva. Nenhum finito, em demanda do infinito, pode coincidir com o infinito. Isto é antimatemático. Não existe tal coisa que uma criatura possa chegar a um termo final. Não existe chegada na vida eterna. Existe uma eterna jornada. Quer dizer, uma estrada sempre com luz verde na estrada. Não há luz vermelha na estrada do infinito. Parada, acabou a jornada, para aqui para todo sempre, não vá adiante. Isso não existe. Não existe luz vermelha permanente na estrada da vida eterna. Só existe luz verde. Mais adiante, mais adiante, mais adiante. Os avatares estão sempre diante de uma luz verde. Eu posso progredir além daquilo a que cheguei até hoje. Todos os grandes avatares sabem disto, inclusive o Cristo. E por isso, a imperiosa necessidade, um verdadeiro imperativo categórico do infinito. Eu devo progredir além daquilo que já sou. Não daquilo que tenho, daquilo que sou. Eu devo progredir. As leis cósmicas me impelem a uma evolução indefinidamente progressiva. E a minha superior libertação depende de uma voluntária escravização. Coisa estranha e paradoxal. As grandes verdades são os grandes paradoxos. Eu creio, disse Tertuliano, porque é absurdo. Eu aceito as verdades espirituais, disse esse grande cristão de Cartago, no segundo século. Eu aceito o mundo espiritual, porque ele é terrivelmente absurdo. Todo mundo espiritual é absurdo. Absurdo não quer dizer
contraditório. Absurdo quer dizer além da compreensão. Paradoxo em grego ou absurdo em latim quer dizer para além daquilo que se pode compreender. Ninguém pode compreender, ninguém pode analisar o mundo espiritual. O mundo espiritual é terrivelmente absurdo. Imagine escravizar-se voluntariamente para chegar a uma libertação superior. É terrivelmente absurdo. O profano diz, não, eu não me vou escravizar, eu vou gozar cada vez mais, e o gozo é escravização. O profano se escraviza cada vez mais em vez de se libertar. Nem aprendeu o ABC da libertação. E por isso ele não compreende estas coisas. O profano. O místico já compreendeu. Eu tenho que libertar-me. Mas muitas vezes o místico para num certo ponto, ele pensa que já atingiu o grau supremo da libertação, que seria liberdade. Mas uma criatura não pode atingir liberdade. Isso é do Criador. Uma criatura só pode atingir libertação. Libertação é uma coisa relativa. A liberdade é uma coisa absoluta. Então, quando alguém entra nesse estágio de visão superior da sua libertação, ele começa a libertar-se, a escravizar-se para se desescravizar. Porque mesmo a criatura liberta sempre parcialmente está escravizada. Uma criatura liberta não pode estar absolutamente liberta, só pode ser relativamente liberta. A autorrealização nunca é uma coisa rígida, cristalizada, padronizada, que possa tirar diploma e dizer eu estou definitivamente autorrealizada. Eu estou definitivamente liberto. Não me sobra nada para ulterior libertação. Coitado quem pensa assim. Está de pêsames por sua absoluta estupidez. Ninguém se pode libertar definitivamente. Só nos podemos libertar relativamente, indefinidamente, cada vez mais. Mas para chegar a este ponto da voluntária escravização por amor à libertação, a gente já tem que ter saído do analfabetismo profano, em que vive o profano total, que nem aprendeu o ABC da sua libertação. Estamos aqui, pelo menos para aprendermos o ABC da nossa libertação. E quando aprendemos o ABC na escola primária dessa vida terrestre, podemos progredir para além do curso primário e entrar no curso secundário de uma progressiva libertação cada vez maior. O céu não é um lugar definitivo, como pensam certos teólogos. O inferno também não é um lugar definitivo. Nem é um lugar fora de nós, nem o céu nem o inferno. Céu e inferno são estados da nossa consciência. São estados da nossa libertação ou então estados da nossa escravização. A escravização é inferno e a libertação é um céu muito relativo. Ninguém vê Deus porque morreu. E ninguém vê o diabo porque morreu. Ninguém entra no céu, ninguém entra no inferno porque perdeu o seu corpo físico. Isto é infantilismo teológico. Nós sabemos, céu é um grau superior de libertação. E inferno é um grau muito baixo de libertação, talvez zero, ou um grau superior de escravização. Nós escravizamos por nós mesmos e nós nos libertamos por nós mesmos. Duas coisas são possíveis. A libertação progressiva é o nosso céu progressivo.
E a escravização progressiva é o nosso inferno também progressivo. Então, nós continuaremos praticamente no mesmo plano em que estamos atualmente. Se estamos com 10 graus de libertação, chegaremos do outro lado da vida com 10 graus de libertação. Mas podemos aumentar e certamente também diminuir a nossa libertação. Mas quando chegamos a um alto grau de libertação, não temos mais nenhum desejo de escravização. Temos a liberdade, mas não temos mais o desejo de voltar para trás, de nos escravizar mais uma vez. E então estamos num alto grau de libertação. E procuramos meios e modos para aumentar a nossa libertação. Os ignorantes e profanos vão dizer que isto é egoísmo. Não entenderam nada. Não pode haver egoísmo onde o ego já foi superado. Egoísmo só existe nas regiões inferiores, onde o ego ainda está dominando e escravizando o eu. Aí pode haver egoísmo. Mas quem superou definitivamente o seu ego, já se desescravizou do seu ego, não pode mais ser egoísta. Ele não quer engrandecer o seu ego, que já foi superado, mas ele quer engrandecer o seu eu divino, que nunca vai ser superado. Ele não pode superar o seu próprio eu. Ele pode superar o seu miserável ego. E então, como ele vê que já está numa linha reta, rumo ao infinito, embora ele nunca vá coincidir com o infinito, porque isto é impossível, mas está se aproximando cada vez mais de uma grandiosa meta, que nunca vai ser uma meta final. Então ele tem um desejo intenso, veemente, de se autorrealizar cada vez mais. Procura meios e modos para essa autorrealização. E então ele descobre que, aceitando a escravidão voluntária, então ele aumenta a sua libertação. Então ele desce às regiões inferiores da criação e procura escravizar-se pelas criaturas mais atrasadas, como fez o Verbo quando entrou neste mundo. Não precisa procurar mortificações e flagelos como faziam os antigos ascetas. Santo Antão do Egito viveu metade da sua vida num túmulo aberto para fazer penitência pelos seus pecados, flagelando-se, mortificando-se, dormindo em cima de pedras, etc. Isto é ascetismo dos monges antigos. Mas modernamente nós já descobrimos que não é preciso a gente se flagelar. Os outros se encarregam disto. A humanidade se encarrega disto. Se nós formos benfeitores da humanidade, vamos verificar, seremos sempre martirizados pelos nossos beneficiados. Porque ninguém serve impunemente. Servir é ser punido. Quem quer servir de graça aos outros seres inferiores vai ser crucificado, morto e sepultado por eles, porque foi muito benfeitor. De maneira que nós não precisamos procurar martírios, flagelos, mortificações arbitrárias como faziam os antigos monges. O ascetismo moderno já é muito mais avançado. Um Schweitzer foi para a África. Naturalmente, isso foi um grande martírio para ele. Um homem avançadíssimo, doutor em filosofia, ministro do Evangelho, doutor em música, um homem extraordinário de talentos. Abandona as culturas avançadas da Europa
que se vai enterrar no lugar mais atrasado da humanidade, na África Equatorial Francesa, onde nenhum africano era capaz de compreender a sua filosofia, apreciar a sua maravilhosa música de Bach, entender a sua teologia e compreender o heroísmo que ele tinha feito. Ninguém compreendeu nada. 52 anos de martírio que Schweitzer não infligiu a si mesmo. O ambiente lhe infligiu esta incompreensão. Nunca ninguém compreendeu nada da grandeza dele. Isto é um tormento horrível. Viver num ambiente descongenial, em que ninguém nos compreende, ninguém vê nada. Na África, ele era considerado um feiticeiro branco. Veio um feiticeiro branco que curou os negros. Só isto os negros compreenderam na África. Um feiticeiro branco que sabe certas coisas que nós não sabemos. E neste ambiente, Schweitzer viveu 52 anos. Isto é martírio no sentido moderno. Não é preciso inventar martírios artificiais. E Gandhi fez a mesma coisa. Para libertar a Índia, sujeitou-se a toda a incompreensão do mundo, inclusive dos seus conterrâneos. Quer dizer, todos eles praticaram antidromia. Desceram às zonas inferiores da humanidade para chegarem a um grau mais alto de libertação. Não há heróis da ação. Há somente heróis da renúncia e do sofrimento, disse Schweitzer, aos 90 anos, porque ele morreu aos 90 anos, 52 anos na África e os outros na Europa. Aos 90 anos ele compreendeu isto. Não há heróis da ação. Se pode fazer o que quiser de grandezas neste mundo, construir catedrais e universidades e fazer o que quiser de benefício à humanidade, isto não é heroísmo. Heroísmo é renunciar à escravidão do seu ego. Ele pode servir-se da beneficência humana como um meio de renúncia, é claro. Todos eles fizeram isto, porque servir gratuitamente à humanidade é um ótimo meio para se libertar da escravidão do ego. E por isso toda a beneficência material humana é um ótimo meio para se libertar da escravidão do nosso próprio ego. E por isso todos fazem isto. De maneira que nós aqui estamos. Também nós estamos nos escravizando um pouco, graças a Deus. Viestes aqui, alguns vieram de longe, até de Goiás e de Pernambuco, outros de mais perto. Por quê? Não ganham nada. Fizeram despesas, sacrificaram o seu conforto. Fizeram despesas. Vivem aqui uma renúncia. Isto é uma renúncia. E se continuarmos assim, renunciar às coisas queridas do ego, aumentamos a nossa libertação. Com que o ego nos escraviza propriamente? O ego tem 3 modos de nos escravizar. O ego quer bens materiais. O ego quer prazeres sensuais. E o ego quer louvores da sociedade. 3 coisas que o ego quer: propriedade, sensualidade e vaidade social. As 3 coisas de que vive o nosso querido ego no panteão da sua idolatria. Se nós não temos essas 3 coisas em abundância, o nosso ego não está satisfeito. Queremos muitos bens materiais, cada vez mais, aumentar sempre mais os nossos bens materiais. Isso é egolatria e egocracia. Isto é que o ego quer. Quanto mais rico, melhor para o ego. Quanto mais conforto, melhor.
Ele nunca se contenta com conforto. Não, ele sempre acha pouco conforto. Se tem 10 graus de conforto, ele quer 20. Se tem 20, ele quer 40. Se tem 40, ele quer 80. Ele sempre duplica o seu conforto. Ele passa do conforto ao confortismo. E do confortismo crônico, ele passa à confortite aguda. E então está no princípio do fim. Quando ele cai na confortite aguda, o nosso ego está praticamente liquidado. Porque ele não pode ir além. Já é uma doença mortífera. A doença crônica do confortismo se converteu numa doença mortífera da confortite. Todas as grandes culturas humanas morreram de confortite. O Império Romano, a Síria, a Babilônia e a civilização moderna está em caminho disto. A civilização moderna não se contenta com nenhum conforto. Não, senhor. Conforto não chega. É confortismo. Já é vício. Tudo que é ismo é vício. E quando ele tem confortismo, então não está satisfeito com nenhum confortismo. É preciso ir além de todo confortismo, apoderar-se das coisas mais modernas para aumentar o seu confortismo. Acaba na confortite mortífera. E então, adeus. Está no fim de todas as coisas. É o nosso ego, que tem uma fome insaciável de bens materiais e de conforto de toda a espécie. Não se contenta com um conforto razoável. Não. É preciso um confortismo excessivo. E afirma que isto é necessário. Que ele é um homem moderno e precisa de todo o confortismo moderno. O nosso ego é incorrigível neste ponto. Outra coisa é que o nosso ego vivo é da luxúria. Ele quer prazeres sensuais indefinidamente, sobretudo na mocidade e até na idade madura. Ele não se contenta com os prazeres naturais. Ele intensifica cada vez mais os seus prazeres sensuais e sexuais. Hoje em dia nós estamos num sexualismo galopante. Cada vez mais desnatural. Os últimos filmes só conheciam duas coisas: selvageria e sexualismo. Os últimos filmes que nos mandaram lá do estrangeiro. Selvageria, violência e sexo. Não havia mais nada no cinema ultimamente. Ultimamente apareceram alguns mais razoáveis. Mas durante anos inteiros nós não tivemos nada senão selvageria, tipo Far West, e sexualismo desbragado, tão mais natural. O ego quer isto. Ele quer gozar, gozar, gozar. E quando está no fim do gozo, está no fim das suas capacidades de gozar. Depois, a terceira comida do nosso ego é sociedade. Brilhar na sociedade. Ser louvado, encomiado, elogiado, endeusado por todos os modos na sociedade. Ele quer viver entre louvores e vaidades sociais. Isso é natural do nosso ego. E se nós não superarmos estas 3 idolatrias e 3 tiranias do nosso ego, somos analfabetos. Analfabetos de autolibertação e de autorrealização. E o grosso da humanidade vive neste analfabetismo. Por isso dizem os grandes inspirados que estamos no fim da nossa humanidade. E o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, descreve drasticamente como é que vai ser o fim da humanidade atual. Porque o ego sempre nos leva à tragédia. O ego não equilibrado pelo eu divino acaba em desastre universal. E nós estamos indo nessa direção. Porque o grosso da humanidade vive nas idolatrias do ego. Na idolatria material, na idolatria sexual e na idolatria social. Nestas 3 idolatrias
está o grosso da humanidade. 99% pelo menos. Parece que os avatares têm razão. Os profetas sempre dizem que estamos no fim de um período. Porque esta humanidade está podre e tem que ser exterminada. Virá uma nova humanidade. Talvez a presente humanidade dê uma sementinha para a nova humanidade. Mas o grosso desta humanidade não saiu da escravidão do ego. E as leis cósmicas não estão interessadas em conservar ferro velho. Quando o ferro enferruja, ele ainda é ferro. Mas quando o ferro enferruja 100%, ele não é mais ferro. Ferrugem nunca mais se transforma em ferro. O ferro se transforma em ferrugem, mas a ferrugem não se transforma em ferro. O processo é irreversível. Quem se reduziu à ferrugem absoluta não existe mais como ser humano. Degradou-se para um ser infra-humano e não há processo reversível para isto. Cuidado, dizem os grandes mestres. Eu vim para que os homens não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quem tem fidelidade a mim, diz o Cristo, não perecerá. E ainda que tenha morrido fisicamente, viverá para todo sempre. Morrer fisicamente não é perecer. Isso é transição para uma outra zona de existência que é natural. Perecer, na linguagem dos grandes mestres, é perder o seu caráter hominal, o seu caráter humano, a sua personalidade e individualidade humana, e reduzir-se a qualquer outra entidade não humana. Isto eles chamam perecer. E a própria metempsicose do Oriente sabia disto. Na Índia há um templo de macacos, cheio de macacos de toda a espécie. E os visitantes vão lá ao templo dos macacos, que é uma grande jaula, e dão bananas e amendoins aos macacos. Por quê? Os hindus pensam que os macacos já foram homens e que não souberam cumprir o seu destino humano e se degradaram para o nível animal dos macacos. Isto pensam lá na Índia. E para consolar esses seres ex-humanos que já foram homens e deixaram de ser homens, diz os hindus, eles lhe dão bananas e amendoins para consolar um pouco a sua degradação infra-humana. Os nossos bons darwinistas acham o contrário, que nós já fomos macacos e depois nos tornamos homens. Agora os hindus acham que muitos já foram homens e se tornaram macacos. Isso se chama metempsicose. Degradação da personalidade humana a uma entidade qualquer infra-humana. Bem, não vamos dar parecer sobre a verdade ou não verdade desta ideologia da metempsicose, mas é uma opinião geral. Os mestres só dizem que nós devemos cumprir o nosso destino humano para que não percamos a nossa personalidade humana. Eles supõem, quer nós queiramos aceitar, quer não, que podemos perder a nossa personalidade humana não cumprindo o nosso destino. O nosso destino não é só 50 anos terrestres, o destino é por milhares de milhões de anos. Algum dia temos que cumprir o nosso destino humano. E provavelmente este planeta Terra é a escola primária. Aqui estamos aprendendo o ABC. O A, o B e o C, a iniciação no nosso destino verdadeiramente humano. E mais tarde vamos prosseguir. Quem cumpriu a sua escola primária, aqui não precisa voltar à escola primária. Os que não foram aprovados na escola primária, talvez tenham desejo de voltar à escola primária.
Eles não são mandados de volta. Eles desejam fazer a escola primária da Terra, porque não há possibilidade de aprender o ABC fora da matéria. Então, talvez eles queiram voltar à matéria, mas é sempre uma classe de inferiores, uma classe de reprovados. Os mais avançados não precisam voltar à escola de ABC. Quem está no curso secundário não vai comprar livro de ABC. E quem está na universidade não vai comprar livro de ABC. ABC para a escola primária. Lá ele trata de outras coisas, mas supõe que ele tenha aprendido o ABC alguma vez. Tem que usar por todo o tempo as 25 letras do ABC, porque sem isso ele não pode nem fazer a universidade. Não pode fazer curso superior sem ter se aprovado no curso inferior. Estamos aqui para aprender pelo menos o ABC da nossa libertação. Ao menos criar fastio da escravidão. Enquanto ainda estamos com fome da escravidão, ainda não aprendemos o ABC. Somos analfabetos ainda. E parece que o grosso da humanidade ainda está com fome de escravidão. Escravizam-se cada vez mais pelos bens materiais, pelos bens sensuais e sexuais e pelas idolatrias da sociedade. Enquanto alguém ainda quer aumentar a sua escravidão material, a sua escravidão sexual e sua escravidão social, ainda não perdeu a fome da escravidão. Ainda está com muita fome de escravidão. Ele tem que supersaturar-se. Saturar-se e supersaturar-se destas coisas. Como o filho pródigo. Primeiro, ele era louco pelos prazeres e mais prazeres contra Jesus. E quando ele chegou a um certo termo, ele ficou com fastio de tudo que ele tinha gozado. Mas ainda não era maduro para a libertação que ele queria. Entregou-se a um cidadão da mesma terra, mais egoísta do que ele. O jovem egoísta foi pedir serviços ao velho egoísta. É o que nós fazemos. O filho pródigo era um jovem egoísta. Agarrou-se, diz o texto, que se aglutinou, colou, aglutinar é colar, que se aglutinou a um fazendeiro daquela terra e disse: você tem serviço para mim? Eu estou na maior miséria. Você tem serviço para mim? Sim, disse o velho egoísta ao jovem egoísta. Eu tenho serviço para você. Eu tenho uma manada de porcos lá na minha fazenda. Vai lá e dá as rações diárias para os meus porcos que têm que engordar. Deu serviço, mas não deu manutenção. Não deu nada para comer ao jovem. Assim são os egoístas. O velho egoísta trata assim o jovem egoísta. Dá serviço, mas não dá meio de vida. E o filho pródigo foi lá guardar os porcos, na esperança de ter pelo menos o que comer. Mas o velho egoísta fazendeiro não lhe deu nem para comer. E o filho pródigo disse: se eu pudesse pelo menos comer estas vagens indigestas que os porcos comiam gostosamente e depois se deitavam lá para engordar, se eu pelo menos eu pudesse ser um porco legítimo como eles, mas não posso. Eu poderia satisfazer a minha fome com estas vagens, mas não era possível comer aquelas vagens indigestas. Agora ele estava maduro para a sua libertação. Depois de ter criado o fastio da servidão, ele está maduro para a libertação. Mas enquanto ele tinha fome da sua escravidão, ele não estava maduro para a libertação. A gente não pode dar um pulo tão grande da fome da escravidão
para o desejo da libertação. É um pulo muito grande. A gente tem que passar através do fastio. Primeiro está com fome da escravidão, depois a fome se converte em fastio. Detesto todas estas coisas, a escravidão do ego. Agora estou pronto para me iniciar na libertação, porque já estou com fastio da escravidão. Meus amigos, aqui estamos para tratar seriamente a nossa libertação. Passemos pelo menos da fome para o fastio. Se não pudermos passar diretamente da fome da escravidão para o desejo da libertação, pelo menos saiamos daqui enfastiados de todas as escravidões do ego, e então despertará em nós, pouco a pouco, o desejo, o anseio da libertação. E então vem aquilo que o Evangelho escreve tão misteriosamente, a grande festa que o Pai fez ao Filho Pródigo. Uma festa como nunca havia havido naquela casa. Enumera tudo o Evangelho que se pode imaginar, até música e bailados e danças fizeram. Por quê? Porque um homem se libertou. Um homem se libertou depois de se escravizar, depois de ter fome da escravidão, passou pelo fastio da escravidão e chegou até a libertação. Esta história do Filho Pródigo é um símbolo de toda a evolução do homem e da humanidade. E o próprio Gênesis já fala nisto. O homem se deve escravizar e gostar da sua escravidão e detestar a sua escravidão para finalmente chegar à sua libertação. São os estágios evolutivos da humanidade. Agora, se alguém para na forma da escravidão, que ele tem da escravidão, e não chega até o fastio da escravidão, fechou as portas. Fechou as portas para a sua libertação. E ninguém sabe quando é que ele vai abrir as portas. Enquanto ele tem fome das coisas materiais, sensuais e sociais, que são pura escravidão para nós, ele não está com as portas abertas. E quem não abriu as suas portas não vai receber a visita da libertação. É importante a gente ultrapassar pelo menos o primeiro estágio, que é fome de ulterior escravidão. Então, pelo menos, já está no início da libertação. Pensemos seriamente nisso.